A Teta Racional, Giovanna Madaloso, primeira edição, São Paulo, Grua, 2016. A Paraguaia. Eu estava indo morar em Nova York e fui me despedir dela. Ela estava com os braços roxos, a boca machucada, mas me recebeu sorrindo com uma garrafa de vinho na mão. Que se foda, ela disse. Vamos beber. Era um daqueles vinhos baratos que a gente comprava no posto de gasolina. A rolha espicaçada por uma faca. Em 4 anos de porres quase diários, nunca fomos atrás de um saca-rolhas. Nunca fomos atrás de nada que fosse considerado útil. E nessa noite bebemos a isso. Nenhuma de nós queria ser jornalista. Entrei no curso porque gostava de escrever, mas logo descobri que não tinha saco para ficar perseguindo a verdade. Ela já pintava e fez jornalismo só para ter um diploma. Era paraguaia, de uma família aristocrática de Assunção. Poderia ter ido estudar em qualquer lugar. Eu não entendia por que escolheu Curitiba. Um dia lhe perguntei isso. Ela olhou pela janela, para as araucárias balançando no vento frio e disse: Não faço na puta ideia. Depois descobri que a escolha teve seus motivos. A distância razoavelmente curta do Paraguai e o fato de o português ser sua segunda língua. Mas ela deve ter achado isso pouco relevante, ou talvez pouco romântico, para ser citado. A gente se encontrava de manhã na faculdade e lá pela segunda aula já estávamos prontas para ir embora. Ela dirigia o Fusca branco. Eu ia no banco do passageiro enrolando baseado. Ficávamos rondando pela cidade, geralmente pelos bairros dos imigrantes, onde o policiamento era menor e a paisagem mais agradável. Casas de madeira de poloneses ou ucranianos, galinhas correndo no quintal. Quando descobríamos uma casa abandonada, anotávamos o endereço e seguíamos em frente. Ela falando sobre as guerras, a luz, as roupas nas vitrines, eu concentrada na tarefa constante de enrolar o próximo baseado. Às vezes voltávamos para a faculdade, não para a sala de aula, mas para a cantina, a fim de interagir com outros desinteressados como nós. Tinha esse cara, Márcio Cunha, que sempre estava lá, na mesma mesa, com a mesma jaqueta de couro, não importava a temperatura que fizesse. A jaqueta, logo descobrimos, tinha duas utilidades. 1. Ajudar no roubo de livros. 2. Compor o figurino existencialista. Eu não fazia ideia do que era isso. Ele tinha uma vaga noção. Quem lhe explicou melhor a respeito do seu próprio rótulo foi a paraguaia. Eu ainda morava com meus pais. Ia todo dia almoçar em casa, mas lá pelas 2 da tarde já sentia vontade de fumar aquele digestivo e me mandava para o apartamento dela. A paraguaia ficava pintando. Eu lendo os romances de escritores latino-americanos caoticamente empilhados dentro e em volta da estante. Às vezes ela puxava um livro de algum lugar inesperado, debaixo da cama ou de dentro do armário da cozinha, e dizia que era aquilo que eu tinha que ler. Tinha uma preferência pelas mulheres e pelos poetas. Lamentava que quase nunca viessem na mesma pessoa. Se não estivesse pintando, estava na rua. Frequentava um bar chamado Pascoal, no centro da cidade. Um bar antigo, paredes de espelho, vidros com ovos coloridos na prateleira. Através dos espelhos, os ovos se multiplicavam. Gosto daqui, ela dizia. É o único bar nessa cidade que junta todo tipo de gente. Tinha razão. O povo curitibano não era de se misturar. Talvez pela tradição, só o Pascoal quebrava a regra. E ela saltava de mesa em mesa, sem nunca pagar a conta. Bonita não era, mas era alta e magra e se mexia de um jeito que desconcertava os homens. Como tudo na cidade, o Pascoal fechava cedo. E dependendo do seu grau etílico, a paraguaia arrastava os sobrantes para uma das casas abandonadas. Aquelas que tínhamos anotado o endereço. No caminho, passávamos em seu apartamento para pegar velas. Os outros levavam as bebidas, fornecidas pelo próprio dono do Pascoal, aliviado em ver a horda de bêbados debandar junta de uma só vez. Os saraus poloneses, era assim que eram chamados, não tinham muito de cultural. Ela bem que tentava, incitando um ou outro cambaleante a declamar alguma coisa, mas, para alívio da maioria, quase nunca conseguia. Os eventos se resumiam a alguém arranhando o violão, enquanto os outros conversavam e se entorpeciam. Mesmo assim, os saraus ganharam certa notoriedade. Em um dos últimos, cheguei a ver até um deputado, que devia estar ali só para comer alguém. Isso foi perto de nos formarmos. O círculo social da Paraguaia tinha aumentado graças ao seu talento como pintora. Em uma dessas noitadas, ela conheceu uma galerista que se interessou por suas telas. Acabou fazendo uma exposição individual e saiu no jornal, matéria de página inteira, preconizada como uma promessa no mundo das artes. O texto interpretava seu trabalho de forma totalmente equivocada. Ainda assim, serviu para muita coisa, até para ajudá-la a se formar, já que os professores, complacentes com a sua carreira,
acabaram por lhe perdoar as faltas. Comigo não foi tão fácil. Tive que comprar um trabalho de outro colega para ser aprovado em fotojornalismo. E para a professora de televisão, justifiquei minha ausência com uma história tão mirabolante que, no fim, era ela quem estava me pedindo desculpas. E então eu tinha o diploma. Tinha a porra do diploma. Me tranquei com ele no banheiro da festa de formatura e chorei. A paraguaia bateu na porta. Eu abri. Ela olhou para os meus olhos vermelhos e pediu o baseado. Eu disse que não tinha nada. Só estava sentada no banco do passageiro havia 4 anos, rondando, e ainda não sabia para onde ir. A paraguaia me puxou pelo braço. Encostamos ao lado da mulher que distribuía pedaços de papel higiênico. Ficamos um tempo em silêncio. Então a paraguaia virou-se para mim e disse: "Você é a maior mentirosa que já conheci. Uma puta de uma mentirosa. Por que não tenta dramaturgia?" Uma semana depois, eu estava me inscrevendo em um curso de roteiro. Foi nessa mesma semana que a nossa traficante, Fernandinha, foi presa. E só agora me dou conta do quanto esse fato, aparentemente banal, mudou a vida da paraguaia. Como se Fernandinha tivesse aparecido só para sumir naquela semana. Como talvez tenha sido. Por meio da garota que vivia com ela, conseguimos o endereço de outro fornecedor. Chamava-se Cadão e morava na periferia, quase fora da cidade. Tocamos a campainha e ele apareceu na varanda de bermuda, sem camisa, escoltado por um vira-lata. Eu e a paraguaia nos olhamos. O cara tinha um nariz que sozinho já nos fazia tirar a roupa. A garota deve ter avisado que iríamos procurá-lo, porque ele não perguntou nada, já nos chamou para dentro. Tirou umas revistas que estavam sobre o sofá, fez sinal para sentarmos. Depois se acomodou numa banqueta, bem na frente da paraguaia. Perguntou de onde ela vinha, de onde era aquele sotaque tão estranho. Era sempre eu quem fazia as negociações, mas dessa vez quem falou foi ela. Contou que andávamos catando murrugas pelo estofamento do carro, tamanha fissura de fumar um. Ele puxou uma seda do bolso. Vi que não tinha um dedo na mão direita. Mesmo assim, enrolou o baseado com uma rapidez impressionante. Quando me dei conta, a língua já corria de um lado para o outro, colando a seda. Segurou o bagulho entre o polegar e o dedo médio. Deu para a paraguaia acender. Percebi que manejava o defeito com certo orgulho, como um traço de masculinidade. A paraguaia puxou o baseado com força e o passou para mim. Ele falava alto, o português todo errado, mas tinha senso de humor. A paraguaia ria sem parar, os lábios grudados na boca seca. Fui tomar um ar na varanda. Ouvi a voz do Cadão se aproximando. Explicava para a paraguaia que não era traficante. Vendia só para amigos. Só o necessário para bancar o próprio consumo. Voltei para dentro. Ele não estava mais lá. Tinha entrado num quartinho no fundo do corredor. Espiei-o pela porta entreaberta. Vi ele desparafusar uma caixa de som e tirar lá de dentro um bloco de maconha de uns 4 ou 5 quilos. Avancei pela sala, com medo de ser vista. Logo depois ele reapareceu, carregando um embrulho de jornal. Colocou-o na mão da paraguaia, depois pediu o telefone dela. Entramos no carro e abrimos o embrulho. A ataque era enorme, valia pelo menos o dobro do que pagamos. A paraguaia se olhou no retrovisor. Perguntei se ela estava pensando em sair com o Cadão. "Quem sabe?" ela disse. Contei para ela sobre a maconha dentro da caixa de som. Ela riu. "Se for sair com ele, vai ser só uma vez, apenas para dizer que tem um traficante sem dedo no currículo", disse. E aumentou o som. Depois dessa manhã, fiquei vários dias sem vê-la. Eu estava ocupada com os preparativos da viagem. Tirando visto, procurando um lugar para morar em Nova York, lendo os textos preparatórios para o curso. Dei um tempo na maconha. Estava difícil absorver os textos em inglês. Fumava só um por dia, antes de dormir, trancada no banheiro de casa. O que tomei como um bom sinal, já que era a primeira vez que estava abrindo mão de me chapar por algum objetivo. A paraguaia não me procurou. Imaginei que também estivesse às voltas com a sua partida. Assim que se formasse, deveria voltar para o Paraguai, mas já tinha decidido que lá não ia morar. Embora amasse seu país, não acreditava que pudesse se dar bem como artista em um lugar tão pobre. No Brasil, não queria mais viver. Dizia que a identidade de um povo se dá pela língua e, portanto, se sentiria mais próxima de suas raízes em qualquer país hispânico do que no vizinho, e tão distante, Brasil. Já tinha chegado a essa conclusão há algum tempo, mas ainda não havia ido atrás de nada, e seguia pintando e fumando e olhando pela janela, como se uma luz fosse entrar pelo teto da sala e levá-la para onde julgasse melhor. Um dia,
Lá pelas 7 da manhã ela me ligou. Tinha acabado de fechar um acordo com uma galeria espanhola. Ia se mudar para Madrid. Perguntei como tinha acontecido. Ela me contou que foi através de um amigo, filho de diplomatas, que morava na Espanha. Por iniciativa própria, ele mostrou o trabalho dela para o dono de uma galeria especializada em arte latino-americana. O cara gostou e entrou em contato. Não me surpreendi. Era sempre assim que as coisas aconteciam para ela. Dei os parabéns e perguntei pelo Cadão. Saímos, ela disse. Foi bom? Perguntei. Nada demais, ela falou. Combinamos de comemorar o contrato com a galeria à noite, no Pascoal, e desligamos. Quando cheguei no bar, a Paraguai estava sentada em uma mesa comprida, dessas que vão se emendando ao longo da noite. Era a única mulher. Os caras abriram espaço para mim ao lado dela. Eu conhecia a maioria deles, inclusive já tinha trepado com um cara que estava sentado na minha frente. E digo trepado porque foi só isso mesmo. Minhas costas contra a parede gelada do banheiro de uma festa e ele entrando e saindo de mim no ritmo da música. Infelizmente um punk rock. Em uma fase em que eu e a Paraguaia andávamos em busca de sexo casual. Tarefa que executei com louvor, e ela com uma dificuldade quase comovente, pois embora não admitisse e até tentasse lutar contra, não conseguia separar o físico do emocional, e me confessou que uma vez chegou até a puxar papo durante o ato, numa tentativa desesperada de ouvir algo que lhe endurecesse os mamilos. O sujeito em questão também estava na mesa, e reparei que ainda olhava para ela com ares de interrogação, como alguém que observa um brinquedo perguntando-se onde se encaixa a pilha. Além dos caras com quem saímos, tinha na mesa um colega de faculdade e alguns tipos afetados que logo descobri serem artistas plásticos. Tirando um deles, que era gay e parecia carregar no seu silêncio toda a angústia do mundo, os outros se esforçavam, cada um à sua maneira, para impressionar a Paraguaia. Situação com a qual eu já estava acostumado e não me incomodava, não fosse o fato de quererem fazer isso através de conversas tão chatas. O escultor não parava de se auto-exaltar e eu só conseguia olhar para o implante que ele tinha no topo da cabeça, uma ilhota de fios curtos e espaçados, e pensar como alguém tão desprovido de senso estético podia ganhar a vida vendendo beleza. A Paraguaia deve ter pensado a mesma coisa, porque o interrogou sobre suas obras, como eram, do que eram feitas, e lembro que de repente, bem no meio de uma pergunta, ela parou. Olhei para o lado e vi uma mão sem dedo em seu ombro. Ele gargalhava, uma gargalhada fora de propósito, o peito sacudindo dentro de uma dessas camisetas que dão de brinde argamassas Eliane ou algo do gênero. Curvou-se e deu um beijo na boca da Paraguaia. Vi que todos olhavam para ele, imagino que se perguntando de onde saiu aquele tipo e como ousava beijar a Paraguaia assim, em público, ela que nunca namorava ninguém, a índia inacessível. De repente, ele já se segurava uma cadeira, saída não sei de onde, e todos se espremiam para abrir espaço para ele. Cadão, disse, e estendeu aquela mão capenga na direção de cada um que estava na mesa. O escultor intrigado puxou o assunto. Perguntou se ele conhecia o trabalho da Paraguaia. Quais eram suas impressões a respeito? Bonito, Cadão disse, e vendo que o escultor esperava mais algum comentário, disse que não entendia de pintura, que pintura era coisa para quem já tinha resolvido todo o resto, e que o único contato que teve com arte foi através de um cara com quem dividia um quarto, logo depois que seus pais morreram. E o que esse cara fazia? O escultor perguntou. Pintava besouros, Cadão respondeu. O escultor disse que o tema era batido. Conhecia 2 ou 3 artistas que só pintavam insetos. Cadão disse que não era isso. Ele pintava o bicho. Contou que o cara caçava besouros, que nem criança, nesses vidros de compota, depois os pregava em uma prancha de estopa, um alfinete bem no meio da cabeça, e pintava as asas. Paisagens inteiras naquele espaço minúsculo. Vulcão cuspindo lava, sol se pondo no mar, a linha do horizonte retinha, as gaivotas lá em cima, tudo perfeito dentro de uma asa. Lembro que o escultor inclinou-se para a frente e apoiou o queixo na mão. Então Cadão contou que um pouco antes dele se mudar da pensão, não nasceu para viver com outro macho debaixo do mesmo teto. O cara andava fazendo uns experimentos, tentando dopar os besouros com bebida para pintá-los ainda vivos, e então deixar que voassem para fotografar os bichos batendo a pintura no ar. Interessante, o escultor disse. E onde anda esse cara? Num manicômio, Cadão respondeu, e saiu para atender o celular. Vi que os artistas plásticos se entreolharam. O escultor virou para a Paraguaia. E esse Cadão, faz o quê? A Paraguaia tomou um gole de cerveja.
Trabalha com vendas, eu respondi por ela, e ela me olhou de lado, um olhar que foi como um tapa nas costas ou um aperto de mão. Logo depois cada um voltou. Disse alguma coisa no ouvido dela. Os dois se levantaram e foram embora. Depois fiquei sabendo que naquela madrugada a paraguaia foi para a casa do Cadão. Tinha um cara que ia passar lá para pegar cocaína. A paraguaia nunca tinha cheirado. Sempre dizia que uma droga que tira a vontade de fazer as 3 melhores coisas da vida, dormir, comer e trepar, não podia ser boa. Mas nessa noite ela resolveu experimentar. Disse que no começo estava tudo bem. Daí veio uma linha que dividiu tudo. Aquela casa úmida, o cachorro indiferente a qualquer estímulo, como se tivesse um problema mental. 3 pessoas assistindo televisão. Tanto assunto e os 3 vendo luta livre, porque não tinham o que dizer um para o outro, porque a única coisa que tinham em comum era a farinha. Então a paraguaia soltou uma daquelas frases que às vezes soltava sem perceber. O que eu tô fazendo aqui? Os dois olharam para ela. Cada um deu um jeito de despachar o cara, entregou uma bucha para ele e já foi abrindo a porta. Quando voltou, começou a sacudir a paraguaia pelos ombros com força e gritar: "Quem você pensa que é para dizer isso?" Depois a empurrou contra a parede e foi jogando tudo que encontrou pela frente em cima dela: o cinzeiro, as latas de cerveja, o pacote de amendoim, os restos de comida da geladeira. Achei que quando chegasse à sua casa, ia encontrá-la mal. Mas, como já disse, ela me recebeu com uma garrafa de vinho na mão. Talvez porque nunca se permitisse ficar triste. A tristeza para ela era uma insolência. Ou talvez porque, como me falou, nunca mais iria ver o imbecil. Ligou o som, apontou para uma taca que estava sobre a mesa. Disse para eu enrolar vários finos, que a noite ia ser longa. Era a minha despedida, e muito provavelmente a dela também. Passamos na cantina da faculdade. Não esperávamos que estivesse cheia, as aulas já tinham acabado, mas imaginamos que nossos amigos ainda andassem por lá, mendigando notas ou provas de segunda chamada, ou apenas bebendo a deriva. Quando chegamos, paramos na porta. Só tinha uma mesa ocupada, pelo Márcio Cunha. Ele estava com a jaqueta de couro, os braços apoiados no aparelho de som portátil, My Funny Valentine saindo pelos alto-falantes. Murmurava a letra, o rosto inclinado em direção à garçonete que estava atrás do balcão. Ela olhava fixamente para uma coxinha dentro da estufa. Quando percebeu que estávamos na porta, ele fez um sinal com a mão, como quem diz, "se mandem" ou "voltem depois". E então fomos embora, sem que a garçonete nem percebesse que estiveramos ali. No Pascoal foi ainda pior. O bar estava fechado, segundo a placa, por motivos de força maior. A paraguaia ficou indignada, bateu na porta, chamou pelo nome do dono, mas ninguém apareceu. Resolvemos comprar umas garrafas de cerveja e ficar rondando, como sempre fazíamos. A prefeitura tinha instituído um concurso para eleger a melhor decoração de Natal da cidade. Estávamos a uns 40 por hora, janelas abertas, observando a criatividade sem limites do povo curitibano, quando a gasolina acabou. Andamos até a esquina para ver se passava um táxi. Já deviam ser umas 3 da manhã, a rua estava morta. Só as luzes natalinas, chiando como cigarras elétricas. Sentamos no jardim de uma casa, no meio de umas arvorezinhas envoltas em luzes verdes e vermelhas que se acendiam em sequência. Não sei muito bem sobre o que falamos, mas lembro que em algum momento projetamos futuros incríveis. Tudo parecia possível. E talvez fosse. Pena que na hora a gente nunca sabe. O dia já estava nascendo quando apareceu um táxi. Levantei, deixando uma guirlanda de bitucas para trás. A paraguaia disse para eu ir sozinha. Estava sem sono e andar um pouco. Fui abraçá-la. Ela riu. Não sabia como lidar com gestos de afeto. Disse que nos veríamos logo. Não ia falar nada porque não era certeza. Era dessas pessoas que acredita que o silêncio multiplica as chances de sucesso. Mas estava sendo sondada para uma exposição em Miami. Se desse certo, logo me visitaria em Nova York. Recolhi os braços e o beijo e a comoção exagerada dos bêbados e entrei no táxi. Depois disso ela desapareceu. Por 17 anos. Acho que teria ficado desaparecida para sempre, se um dia eu não tivesse decidido encontrá-la. Não sei se desaparecida é a palavra mais adequada. Soa como se ela tivesse se perdido numa mata ou numa ilha deserta. Não foi o caso. Ela só desapareceu para mim, para os nossos amigos. É verdade que travou contato comigo algumas vezes, mas de um jeito tão evasivo que nunca cheguei a ouvir sua voz nem a saber onde estava. Não que eu estivesse muito preocupada com isso.
Pelo menos não naquele momento. Em Nova York, eu dormia 4 horas por noite, quando muito. Para pagar o curso, arrumei um emprego de maquiadora numa loja de departamentos. Eu era uma maquiadora de merda. Não tinha coordenação motora nenhuma, borrava tantas vezes o delineador que, no final, a cliente saía parecendo um panda. Acho que só me contrataram porque a loja tinha uma política de inclusão racial que tentava equilibrar funcionários brancos, negros, asiáticos e latinos. Eu imagino que, quando fui procurar emprego, o contingente de latinos estava meio baixo. Ou eles acharam que, praticando bastante, eu pudesse melhorar. A verdade é que eu não queria melhorar. Queria continuar tirando o trabalho da frente para voltar logo para o meu banquinho e prosseguir com a leitura do manual criativo de roteiro. E foi isso que fiz. Maquiagem sem vergonha após maquiagem sem vergonha, até o dia que a minha gerente, flagrando a lambança que fiz no rosto de uma atriz, me mandou embora. Pelo menos a profissão certa eu sabia que tinha escolhido, porque qualquer tarefa, como passar um delineador ou ir ao supermercado ou arrumar a cama, eu achava excruciante. Mas para escrever roteiro sempre tinha ânimo. Não que fosse fácil, eu sofria para criar. Passava horas rabiscando papéis, só não andava de um lado para o outro porque morava numa gaveta, um quarto de pé direito baixo, onde só cabia a cama. E numa dessas madrugadas, em que já tinha fumado um maço de cigarros e continuava me batendo para escrever alguma cena, lembro que pensei na Paraguaia, em como a filha da puta pintava com naturalidade, como alguém que boceja ou se espreguiça. E então me dei conta de que já tinha se passado quase um ano sem que ela desse notícias. A exposição em Miami não devia ter rolado, pensei, mas ela podia ter escrito. Era ela quem tinha meu e-mail. Eu não tinha como encontrá-la. Quando voltei para o Brasil, minha mãe me disse que ela ligou, perguntou por mim, se eu estava bem, essas coisas. Perguntei se ela deixou algum número de telefone. Minha mãe disse que não. Eu estava 6 quilos mais gorda e já sabia que, para um roteiro ser aprovado em Hollywood, era preciso que 1. O protagonista fosse cativante. 2. Tivesse valores com os quais o público se identificasse. 3. Quisesse desesperadamente alguma coisa. 4. Fizesse de tudo para consegui-la. Ou seja, eu não sabia de nada. Nada que qualquer estudante ou leitor de livros rasos de roteiro não soubesse. Para virar uma roteirista, eu precisava trabalhar. E nos Estados Unidos é que não ia ser. Já tinha sofrido bastante, escrevendo diálogos em outra língua e tentando entrar num mercado quase impenetrável, ainda mais para uma estrangeira como eu. Liguei para um cara com quem tinha saído, diretor de um canal de TV. Ele me passou o contato de um amigo, autor de novela, que morava em São Paulo. Nunca tinha pensado em fazer novela, mas era um jeito de começar. Consegui que ele me recebesse. Na véspera quase não dormi. Fiquei olhando para o teto do hotel e repassando o que diria. Tantas vezes que as frases já não faziam mais sentido. De manhã calcei um par de saltos e botei meio calmante debaixo da língua. Mesmo assim eu continuava nervosa. Pela janela do ônibus via São Paulo, massa infindável de prédios, reino feio e fedido a ser conquistado. Minha única arma, uma folhinha de currículo umedecida pela garoa. Precisava de uma tática, algo que me fizesse relaxar diante do autor. Quando olhar para ele, pensei, vou imaginá-lo cagando. As calças arriadas, o rosto contraído pela força depositada no esfíncter. Humano, como todos. A secretária disse, pode entrar. Ao ver o autor atrás da mesa, rodeado de cartazes de filmes e novelas que ele escreveu, não consegui pensar em merda nenhuma. Eu era só uma mulherzinha minúscula suando pela mão. Ele leu o meu currículo, fez algumas perguntas que respondi com sim e não. A secretária enfiou a cabeça no vão da porta e disse, o Luiz Mota ligou outra vez. E acho que sentindo que a entrevista ia acabar e eu não tinha dito nada, desandei a falar. Disse que tinha colaborado numa série americana. Não era tão falso. Na aula trabalhamos em roteiros hipotéticos para essa série, que tinha grandes perspectivas nos Estados Unidos, que só tinha voltado para o Brasil porque meu sonho era fazer novela. Ele disse que o grupo de roteiristas dele estava fechado, não tinha um centavo para me oferecer. Eu disse que toparia trabalhar de graça, estava disposta a tudo para fazer parte daquela equipe. Ele deu uma gargalhada que na hora não entendi e apertou a minha mão. Me instalei num apartamentinho no Largo da Batata. A portaria sempre oculta por camelôs. Despertadores a R$ 1,99. Comprei um. A gravação de galinha cacarejando me acordava todos os dias às 7 da manhã. O autor tinha entrado em crise. A audiência caía. Eu e os outros assistentes
trabalhávamos dia e noite para tentar salvar uma trama que nunca deveria ter saído do papel. Pelo menos não no papel daquela emissora. Num futuro não muito distante, os avanços da medicina possibilitavam que ninguém mais morresse. A Terra era superpovoada por coroas com idades entre 100 e 300 anos. Para conter o caos gerado pela falta de recursos, uma empresa incentivava o suicídio. E era sobre essa empresa que eu escrevia. Criar os diálogos não era problema. A questão é que eles não levavam a lugar algum. O público não estava aprovando o desenrolar da história, e o autor ainda não tinha definido outro caminho. Nas reuniões, tudo o que ele trazia eram novas ideias de suicídio que, desconfiei, estivesse aventando para si mesmo. Comecei a trabalhar por ele, por mim, por todos. Dormia com um caderno ao lado da cama, despertava sonhando com as cenas. Quando andava pela rua, não via nada. Minha cabeça eram só travessões. Lembro que minha mãe veio me visitar e eu não sabia nem dizer que dia era a feira do bairro. Você precisa se divertir um pouco, ela me disse antes de ir embora. Deixei-a no aeroporto e fui comprar um vibrador. Deitei na cama com aquele pau hipoalergênico de 3 velocidades e me dei conta de que não tinha nem em quem pensar. Os únicos homens com quem eu interagia eram o autor, que era gay e depressivo, e um gordinho pernóstico que trabalhava com a gente. Acabei evocando Jacques Ducac, personagem responsável pelos suicídios, e enquanto o vibrador mexia-se dentro de mim, imaginei-o me amarrando com uma corda que oferecia aos suicidas e dizendo: "Quero que você morra gostoso." E foi daí que tirei a fala, que acabou emplacando como bordão na novela. Quando assisti ao último capítulo, chorei. Era a pior coisa que tinha visto na vida. Mas eu estava feliz. Ou apenas aliviado, não sei. E já trabalhava na novela que entraria no ar em seguida. Dessa vez o autor era bom. Minha autocobrança aumentou, interpelando-me não só nos sonhos, mas também nos pesadelos. Uma noite acordei como se 10 mãos estrangulassem a minha garganta. Fui até o computador e encontrei um e-mail da Paraguaia. "Saudades de você. Como vão as coisas?" Enrolei uma bomba e escrevi. Escrevi até ouvir o barulho da lona plástica dos camelôs se desenrolando lá embaixo. Já não havia mais nada para ser contado. A última linha emendava-se com o que eu estava vivendo naquele instante. Ao acordar, encontrei a resposta. Pedia que eu olhasse para uma imagem postada logo abaixo. Uma pintura do Edward Hopper. Uma mulher nua num quarto de hotel, só com um par de sapatos, olhando pela janela. Perguntou o que eu achava. Será que a mulher desistiu de esperar por alguém? Será que os sapatos representam uma última esperança? Quase a mandei a merda. Tantos anos sem nos falarmos e ela vinha com aquelas perguntas. Perguntas que talvez nem o próprio Hopper soubesse responder. Lembro que pedi, "Me conte de você." Ela nunca mais me respondeu. A segunda novela acabou e fui contratada pela maior emissora do país. Primeiro como assistente, depois como autora. Comprei um apartamento tão grande que meus móveis, ainda que cuidadosamente espalhados, ocupavam apenas um canto da sala. Sofá de 2 lugares, mesa em forma de triângulo, abajur de durepox. Peças que a arquiteta olhou como quem olha uma infestação de baratas. O trabalho continuava insano, mas eu não sofria mais para escrever. Já sabia que em algum momento as ideias viriam, e chegar até elas era cada vez mais fácil. Escrevia na sala de espera dos aeroportos, nos cafés, enquanto o cabeleireiro cortava meu cabelo. Sobrava algum tempo para sair, sobravam convites. Todo dia eu tinha uma festa em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Conheci pessoas, mais do que tinha conhecido a minha vida inteira. Os atores puxavam o meu saco para conseguirem um papel. Eu aparecia nos jornais e revistas, sorrindo abraçada com pessoas que nem sabiam o nome. Fiz amigos, gente obstinada com a própria carreira, gente que nunca vestiria roupa de uma coleção passada, gente que só frequentava os melhores psiquiatras do país. E trepei. Como trepei. Todo mundo estava solteiro ou saindo de uma relação ou de olho em alguma coisa melhor. Pela minha cama passaram homens de todas as idades, cores e patologias. Namorei vários deles, namoros que duravam até surgirem opções melhores, para mim ou para eles. Era como se andássemos por uma loja imensa, milhares de modelos à mão. Mesmo quando encontrávamos um que servia, era impossível a gente se satisfazer. A perspectiva de achar outro,
que dispensasse ajustes, fazia com que seguíssemos provando e provando e provando, sem saber que no universo da carne a perfeição é uma utopia. Me apaixonei por um vocalista de uma banda. Ele passava noites em claro, escrevendo letras sobre o amor e a morte. Ficamos 3 anos juntos, até que comecei a implicar com o fato de ele passar noites em claro, escrevendo letras sobre o amor e a morte. Um dia cheguei em casa e o encontrei dormindo, às 2 da tarde, o vazamento do banheiro invadindo o quarto. Disse para ele pegar as suas coisas e nunca mais aparecer. Acabei me casando com um advogado, homem maduro, equilibrado. Alguém para ter filhos, pensei. Foram 4 anos razoáveis até. E então veio a crise. Tivemos algumas conversas, fomos fazer terapia de casal, mas os horários da terapia começaram a conflitar com as nossas agendas. Em uma das consultas, ele confessou que estava frustrado por ter que abrir mão das aulas de yoga para ir à terapia. Lembro do silêncio que veio em seguida. Tive a impressão de que a madeira do consultório estalava, que dentro daquela sala só os objetos estavam vivos. Quando ele saiu de casa, deitei no chão e grunhi o choro seco de uma boneca, ruído maquinal e sem lágrimas. Dor que julguei, na cegueira da fraqueza emocional, ser a dor de um amor perdido. Levantei com 37 anos e me dei conta de que, desde que tinha me mudado para São Paulo, eu tinha fumado uns 5.000 maços de cigarro, ovulado umas 150 vezes, oxidado alguns milhões de células, gasto mais de 100.000 em terapias de todos os tipos, e tudo que eu tinha era um apartamento e um cargo de novelista, o que podia soar muito bem para os outros, mas não aplacava em nada a minha solidão. Fui caminhar no parque com uma amiga. Em algum momento, me abaixei para amarrar o cadarço. Quando levantei o rosto, vi que ela seguia andando e falando, sem se dar conta de que eu tinha ficado para trás. Quando ela se virou, já na curva da pista, gritei que seguisse sozinha. Não estava puta nem nada, só me deu vontade de olhar para as árvores e os cachorros e os maratonistas e os esguichos d'água ou qualquer coisa que não fosse nós mesmas. Sentei na grama, contemplei. E quando tudo ao meu redor voltou a ser apenas uma paisagem, em algum momento tudo volta a ser apenas uma paisagem, lembrei da mulher nua só com os sapatos. Depois de tantos anos, lembrei disto, da mulher nua só com os sapatos. Então me ocorreu que talvez a mulher tivesse começado a se vestir pelos sapatos e desistido de sair. Que tivesse cansado de se maquiar e se arrumar e de se esforçar para dizer coisas interessantes para voltar sempre para o mesmo ponto. Ou que talvez aquele quarto fosse um quarto de hotel e ela estivesse só esperando a roupa chegar da lavanderia. E tive vontade de dizer isto para a paraguaia. O quadro do Hopper retrata a ineficiência dos serviços de hotelaria americanos. Porque sabia que ao ouvir isso, ela ia criar outra teoria ainda mais ordinária que nos faria rir e ir atrás de mais telas para elucubrar a respeito do que nunca saberíamos. E ali sentada, com a bunda na grama, percebi a raridade de certas relações e resolvi que ia dar um jeito de encontrar a Índia. Procurei na internet sem resultado. A paraguaia tinha 5 sobrenomes, eu só lembrava de 2, e também podia ser que não estivesse usando nenhum deles. Antes de ir embora, cogitava adotar um nome artístico, um nome guarani. Fui para Curitiba, até a galeria em que ela expunha. De longe, pela fachada de vidro, vi a galerista. Estava igual. Magra, cabelo bem cortado na altura das orelhas. Quando me viu, veio andando até a porta. Perguntou como eu estava, o que andava fazendo. Contei que morava em São Paulo, escrevia para a TV. Ela olhou em volta, para os corpos de ferro e bronze, com certeza pensando no que ia me oferecer. Me contou que a paraguaia tinha ido embora sem se despedir, sem deixar um telefone. Não apareceu na exposição de Miami. Algum tempo depois ligou. A galerista achou que ela ia se desculpar pelo sumiço, mas que nada, só queria o dinheiro das telas. A galerista, tomada por uma paciência destinada só aos muito talentosos, ainda sugeriu que fizessem mais uma exposição. Iria colocá-la no Museu de Arte Contemporânea. A paraguaia disse que não podia, estava trabalhando sem parar e a agenda cheia. Despediu-se e desligou. Perguntei para onde a galerista mandou o dinheiro. Ela disse que foi a secretária quem fez o depósito. Alguma conta fora do país, provavelmente Madrid. Era lá que a paraguaia estava morando. Perguntei se essa foi a última vez que se falaram. A galerista disse que sim. Dei uma olhada na galeria, mais por educação do que por interesse, e fui embora.
Localizei Márcio Cunha. Estava trabalhando como assessor de imprensa em uma montadora de caminhões. Caminhei pelas baías cor de mijo até a sala dele. Estava sentado em uma cadeira giratória, na frente de um pôster com desenho de chassi. A ilustração lhe coroava a cabeça já calva. Assim que sentei, perguntou se eu estava procurando por causa de trabalho. Eu disse que não. Ele se desculpou. Era só para isso que os ex-colegas de faculdade o procuravam, para pedir emprego, ele me disse. Contei que estava procurando a paraguaia. Ele deu de ombros. Se você não sabe dela, imagine eu. Perguntei quando foi a última vez que ele a viu. Disse que não lembrava, já fazia muito tempo, mas tinha a impressão de que foi naquela noite, na cantina da faculdade. Rimos. Ele me levou até a porta, me deu um abraço e sugeriu que eu procurasse Priscila. Toquei a campainha. Priscila estranhou ao me ver. Nunca fomos próximas. Quem era amiga dela era a paraguaia. A última vez que nos vimos foi com aquela beca ridícula segurando um canudo. A casa dela cheirava a bolo. Ela parecia feliz. Tinha 2 filhos, um cachorro, um mural cheio de fotografias. Me ofereceu um desses refrigerantes alaranjados de criança. Expliquei que estava atrás da paraguaia. Aquela louca, ela disse, e balançou a cabeça. Contou que trocaram uns e-mails, havia muito tempo. Perguntei o que a paraguaia tinha contado. Nada. Só perguntou como eu estava e nunca mais escreveu. Falei que comigo foi a mesma coisa. Mas vi a Índia, ela disse. E então se levantou e foi até o mural. Conhece esta praia? Perguntou, apontando para uma das fotos. Eu disse que não. Ela disse que era Psaru, na Grécia, uma das praias mais badaladas da Europa. Contou que estava caminhando na orla quando viu a paraguaia na beira do mar. Aquelas pernas compridas, um chapéu branco na mão. Disse que saiu andando rápido, desviando dos puffs e dos guarda-sóis, mas quando chegou, só encontrou o chapéu. Deduziu que a paraguaia tivesse entrado na água. Fincou-se na areia, junto ao chapéu, mas a Índia não apareceu. Perguntei se tinha certeza que era ela. Claro, Priscila disse. E ainda tem o lance do chapéu. Concordei. Esquecer um negócio daquele jeito era bem coisa da Índia. Perguntei se não achava estranho ela entrar em contato com a gente e sumir sem dizer nada. Ela disse que não. A vida era assim mesmo. As pessoas amadureciam, faziam novos amigos, casavam, tinham filhos. As relações do passado perdiam a importância. Me senti como um desses sonhos em que, de repente, percebemos que estamos nus. Tive vontade de sair correndo pela porta. Menti que estava atrasada para um compromisso e fui embora. Ao chegar em casa, encontrei uma pilha de correspondência junto à porta. Eu já sabia o que eram. Convites para lançamentos, propaganda de novos deliveries, ofertas de cartão de crédito, jazigos com localização exclusiva. Uma floresta de árvores cortadas, só para aumentar uma sensação de impessoalidade já tão generalizada na minha vida. Passei por cima dos envelopes. Larguei a mala sem ânimo para desfazê-la. Só voltei para a pilha quando a empregada apareceu porque fiquei constrangida pelo meu próprio desleixo. Levei as correspondências para o lixo e foi então que vi a foto. Uma casa abandonada, com buganvílias saindo pela porta, pela janela e pelas aberturas do telhado. Virei o postal, em letra de mão. Lembrei dos nossos saraus, em letras impressas no rodapé. Foto de Juan Boeiro, Areguá, Paraguai. Eu já tinha ouvido aquele nome. Reli em voz alta, Areguá. Então me veio. Lembrei da Paraguaia contando da infância, da cidade de veraneio às margens do lago Ipacaraí, refúgio da alta sociedade dos artistas, dos casarões coloniais e dos ateliês, da mansão do avô com tantas janelas que ela pequena não conseguia contar. Era fevereiro. Ela devia estar lá de férias, pensei, fugindo do frio europeu. Ela e os convidados espanhóis e os artistas paraguaios em volta da piscina, curando a ressaca com champanhe e enfiando pincéis em todos os buracos do corpo, enquanto os empregados lhe estendiam toalhas e isqueiros e aspirinas. Ou quem sabe não fosse nada disso. Quem sabe ela tivesse se casado com o primeiro namorado, o tal Carli de cabelos encaracolados que ela dizia ser sua alma gêmea, e morasse em uma das mansões de uma das famílias, pintando e viajando e entulhando os cômodos com objetos trazidos de outros continentes. Olhei o carimbo do correio. Postado há 5 dias. Dava tempo? Talvez.
Eu não tinha um endereço, mas a cidade era pequena. Pensei que era só dizer o sobrenome e alguém me apontaria a casa. Embarquei no dia seguinte, com destino à Assunção. O questionário da imigração na minha frente, a caneta zanzando no papel, sem saber dizer se a viagem era a turismo ou a negócios ou por motivos de saúde. Ainda que tivesse 30 opções, eu não saberia o que dizer. Nenhuma imagem de Assunção eu tinha. Do Paraguai, só conhecia a fronteira. Vendedores de uísque falsificado e camisinha musical. Balconistas que tiravam piolhos umas das outras, sentadas nas soleiras das lojas. Assunção para mim era um nada, fragmentos de histórias da Paraguaia, rostos e impressões que, ao contrário de Areguá, não formavam monumento nem avenida. Pousei. Um calor filho da puta. Encostei no balcão da locadora de veículos. 30 quilômetros até Areguá, o moço tirando a colônia me disse. Tudo bem, respondi e peguei os documentos. Ele me alertou com relação à polícia. Se me parassem, tudo o que eu precisava mostrar era a carteira de motorista e o documento do carro. Porque aconteceu, ele me contou, de uns turistas japoneses serem parados e a polícia disse para um deles, para o que arranhava espanhol, que só aqueles documentos não bastavam. Para dirigir naquele país, ele tinha que ter uma certidão de óbito. E o japonês, sem fazer ideia do que aquilo queria dizer, pagou a propina. Eu deveria contornar Assunção, mas acabei indo por dentro. Senti curiosidade de ver a cidade, ou talvez só estivesse com vergonha de chegar dizendo que ignorei a capital. Era pobre, claro, e ainda mais pobre onde era mais rica. Nos prédios de estilo europeu, nos shoppings de estilo americano, em uma série de construções sem personalidade alguma. E em volta disso, algum Paraguai, mas já tão esmorecido que não podia ser sentido senão no rosto das pessoas, nas bocas largas de índio e numa certa simpatia latino-americana. Peguei a estrada, passei pela cidade de Luque, uma Assunção sem a parte rica. Pontos de ônibus, barracas de comida na calçada, portinhas vendendo joias de prata para turistas. Não sei quais turistas. A calçada eram só moradores andando com sacolas e mochilas escolares e displays vendendo joias de prata. E cartazes vendendo joias de prata. A partir de Luque, a estrada ficava vazia. Só uma ou outra cerca demarcando terrenos. Aos poucos, começaram a surgir algumas casas. Pequenas, averandadas, pintadas com cores vivas. Não havia nenhuma indicação e deduzi que já estivesse chegando em Areguá. Uma rua de pedra um pouco sinuosa conduzia para dentro da cidade, onde as casas, sempre coloridas, apareciam em maior quantidade. Eram simples em sua maioria, propriedades de pessoas que deviam ter nascido ali mesmo, ou de velhos hippies que andavam pela rua com chinelos de couro. Os ateliês eram poucos. Galeria, só vi uma. Logo percebi que o comércio local não girava em torno de obras de arte. O que parecia sustentar a cidade, porque era isso que estava à venda nas lojas, nas barracas de sapê e nas calçadas, eram sapos e anões de jardim. Especialmente sapos, de fraque e de boina em cima de cogumelos, empurrando carrinhas de mão, namorando na cadeira de balanço. O mercado de anfíbios estendia-se por alguns quilômetros, até que a rua se transformava numa avenida, a principal da cidade. Lá estavam os casarões coloniais descritos pela Paraguaia, recuados nos terrenos, atrás dos portões, só que mortos. Janelas fechadas, o mato crescendo no vão das esquadrias. Senti uma alegria despropositada quando avistei o casarão do postal. Como alguém que encontra, por acaso, um conhecido num país distante. Toquei a campainha de uma das poucas casas que parecia habitada. Ninguém veio me atender. Cruzei o jardim, subi os degraus, avancei pela antessala. Lembro do chão de mármore, da temperatura agradável que fazia lá dentro. Vi uma senhora sentada no sofá. Pedi licença, ela veio até mim. Tinha uns 80 anos. Estava maquiada, com um vestido longo e um medalhão de ouro pendurado no pescoço. Disse a ela que estava procurando por uma pessoa, dei o sobrenome. Ela me levou até uma janela lateral. Disse que a família vivia ali, na casa ao lado. Estiquei-me para fora. A construção estava em ruínas. Perguntei se tinham ido para algum outro lugar. Ela disse que não, que estavam ali mesmo. Eu não estava ouvindo as risadas no jardim?
Pedi informação em outras 2 casas, ocupadas por caseiros que não souberam me dizer nada. Fui até a galeria. A funcionária disse que sim, claro que conhecia quem eu estava procurando. Perguntei se ela estava na cidade. A moça balançou a cabeça. Ela sempre estava na cidade. Disse que eu seguisse pela avenida principal em direção ao lago. A casa ficava junto a um restaurante. Encostei no carro, imobilizada que estava por 2 forças opostas. Uma excitação por encontrar com a minha amiga e um constrangimento súbito de aparecer depois de tanto tempo sem aviso. Peguei a bolsa, abri o zíper, penteei os cabelos, amarrei um lenço no pescoço. Acho que para mostrar que virei uma dessas mulheres que sabem amarrar um lenço no pescoço. Passados os casarões, vim uma igreja, e então a avenida se tornava erma. Avistei lá na frente um restaurante, construção simples de alvenaria, nenhuma casa ao lado, nenhum lago à vista. Parei para pedir informação. O restaurante fedia gordura saturada. A cozinha dava para a rua, a abertura feita através de um recorte na parede. As mesas ficavam na frente, no chão de terra batida, mesas de plástico de alguma marca de cerveja cujo nome, descascado, já não dava mais para ler. Uma mulher limpava uma das mesas. Tinha um corpo esquisito, pernas muito finas, a gordura toda concentrada no tronco. Quando ela virou, nos olhamos, e pensei que todos os pratos que segurava se espatifariam no chão. Ela deixou os pratos sobre o balcão e limpou as mãos no avental. Trocamos um abraço desajeitado pela surpresa. E a próxima coisa que lembro era eu já sentada a uma das mesas, uma garrafa de pulp cola na minha frente, ela dizendo que já se sentaria comigo. Era só terminar de servir aquela outra mesa, os homens me olhando e ela explicando alguma coisa para eles com aquele sotaque paraguaio que engole sílabas que eu não conseguia entender. Acho que disse quem eu era, porque um deles exclamou "Brasileña" e sorriu para mim. O palito de dente içado pelo sorriso, os outros virando a cerveja e já tirando o dinheiro do bolso. Assim que os homens foram embora, ela sentou-se na minha frente. Seus calcanhares estavam grossos como a sola do chinelo, mas ela se mexia com a mesma elegância de sempre. Em movimento, era a pessoa que eu tinha conhecido. Ficamos um tempo em silêncio, até que começamos a rir. Ela perguntou como eu a tinha encontrado. "O postal", eu disse. Ela cruzou os braços e balançou a cabeça, como quem reprime, com mais carinho do que irritação, uma criança. Certificou-se de que eu ficaria alguns dias. Disse que, embora Areguá não fosse mais a mesma, o lago era legal pacas. Disse assim mesmo, legal pacas. E então percebi que suas gírias em português tinham parado no tempo. Reparei num menino que me olhava de longe. Um olhar intrigado, como se me conhecesse e estivesse tentando se lembrar de onde. Perguntei quem era. "Veni, Agustín", ela gritou. Quando o vi caminhando, já sabia. Era o filho da paraguaia. Tinha um caderno embaixo do braço. Ela pediu que o abrisse, que mostrasse os desenhos. Eram tão minúsculos e perfeitos que era difícil acreditar que fossem feitos por mãos humanas. Elogiei. Ele não disse nada. "Ele nunca diz nada", ela me falou. Perguntei se tinha mais algum filho. Disse que sim. Tinha ido para Luque com o pai. Chegariam mais tarde. Levamos a mala para dentro. A cozinha do restaurante era da casa também. Um caminho de cimento ao ar livre, trespassado por cordas do varal, levava para o resto. Sala, banheiro, 2 quartos e outro cômodo cuja porta estava encostada, de onde saía um cheiro forte de tinta, que deduzi ser o estúdio dela. Esperei na sala enquanto ela buscava uma cerveja. Me aproximei dos porta-retratos, fotos dos filhos de um casal que já devia estar morto. Em um deles vi uma foto minha, recortada de uma revista, a legenda embaixo com o meu nome. Ela voltou trazendo uns pedaços de bolo. "Sopa paraguaia", disse. Olhei intrigada para os quadradinhos. Ela me explicou que o general Lopes pediu uma sopa para o cozinheiro que trouxe da França. E como o queijo paraguaio era diferente, a sopa endureceu. O incidente deu tão certo que virou um prato típico. Levei um pedaço à boca. Perguntei se foi ela quem fez. Disse que não, continuava sem saber fritar um ovo. Depois, quis saber o que deu em mim para aparecer depois de tanto tempo,
se estava tudo bem comigo. Eu disse que estava ótima, porque é isso que a gente diz quando reencontra alguém, e então falei um pouco sobre a minha vida. Depois de um tempo ouvimos um barulho lá fora. Levantamos e fomos até a porta. Uma caminhonete estacionava no terreno, com um freezer grande e quadrado amarrado na caçamba. O menino desceu primeiro, quase um adulto, quase 2 metros, cabelos espetados com gel. Ele desceu em seguida. Olhei para a paraguaia. Ela riu de um jeito quase perverso. Era a surpresa que tinha reservado para mim. Ele estava grisalho, mais bonito do que nunca, o Cadão. Quando me viu, disse qualquer coisa como: "Não acredito!" Gritou meu nome e me deu um abraço. Sentamos todos na sala, eu ainda olhando para ela como quem procura uma explicação. Ele não percebeu. Ele estava feliz em me ver, acho que pelas lembranças que eu trazia. Disse para os meninos: "Ela é da cidade que o pai nasceu." Depois deu um tapa na bunda da paraguaia. "Traz mais uma gelada pra gente." Falou que deveríamos sair à noite. Dispôs-se a cuidar dos meninos. Perguntou baixinho se eu ainda era maconheira. Eu disse que não, só fumava de vez em quando. Ele disse que também tinham parado, mas, se a gente quisesse, ele podia arranjar com alguém, pra gente lembrar dos velhos tempos. Depois de tantos anos sem queimar um, o bagulho bateu como da primeira vez. Saímos a pé pela rua, eu e a paraguaia, naquele silêncio de cidade pequena. Entramos no único bar que ficava aberto até tarde. Uma espécie de garagem, só com um estrobo solitário girando no teto. Ela me explicou como tudo tinha acontecido. Na primeira vez que saiu com o Cadão, acabou dando para ele. Um mês depois, descobriu que estava grávida e se mandou escondida para o Paraguai, para a casa de Areguá. Na hora de abortar, não teve coragem. Não por questões morais, nem nada disso, falou, mas por ver as tias, por medo de envelhecer louca e sozinha como as tias. Não tinha desistido dos planos. Continuaria pintando, e assim que o bebê crescesse um pouco, se mudariam para Madrid. Mas daí, Cadão encontrou-a. Alugou uma casa na frente da casa dela. Já de manhã, as janelas abertas. Aqueles olhos em cima dela, aqueles olhos crescendo dentro da barriga dela. Foi foda, ela disse. E lembro que amassou a bituca com força. Para completar, bem nessa época o pai dela perdeu o pouco patrimônio que ainda tinham. O que ela ia fazer? Se mandar para outro país com um bebê, sem um puto e sem conseguir pintar nem uma xícara? Porque eu tava de um jeito, ela disse, que passava o dia inteiro deitada, olhando para o teto e pensando em como me matar, ou matar o Cadão, ou matar o meu filho. Foi então que Cadão sugeriu que abrissem um restaurante. Não precisavam ficar juntos. Só iam fazer uma grana enquanto ela se recuperasse. E depois eles veriam. Fiquei olhando para ela, esperando que continuasse a história, mas ela disse que era isso. Acabou engravidando do segundo filho, resignando-se. Então você nunca foi para Madrid? Eu disse, só porque não sabia o que dizer. Nem para Madrid, nem para lugar nenhum, ela falou, e riu ao saber da galerista, da praia e do chapéu branco. As pessoas acreditam no que querem acreditar, disse. Depois olhou em volta. Para que desmentir? Acho que a olhei com pena, porque ela disse que estava tudo bem. Já tinha transferido as expectativas para os filhos. E você? Me perguntou. Dei de ombros. Tudo que eu estava sentindo já tinha escapado nas entrelinhas. E achei bom assim. Achei bom estar livre daquela obrigação maldita de ser ou parecer feliz. Fizemos um brinde a nada, como fazíamos com os vinhos do posto de gasolina. Acendemos a ponta do baseado na mesa mesmo, mas ninguém se importou. A essas alturas, só tinham uns 3 gatos pingados no bar, também caindo de bêbados. Voltamos para casa pelo caminho mais longo, numa chapaceira daquelas. Quando chegamos, fui ao banheiro e abri por engano a porta do estúdio. Acendi a luz e dei de cara com uma porrada de sapos espalhados pelo chão e pelas prateleiras. Tive a impressão de que todos olhavam para mim. Dezenas de sorrisos de Mona Lisa. A paraguaia apareceu. É uma merda, mas é o que vende. Eu disse que também pintava meus sapos, pensando na minha última novela. Então tivemos um acesso de riso, desses tão longos que no final nem sabíamos mais do que estávamos rindo. Abrimos mais uma cerveja. Ela me falou que era disso que sentia mais falta, de ter alguém para conversar. Então falamos
até não conseguirmos mais articular as palavras. No dia seguinte, acordei com os restos do álcool castigando a minha cabeça. Já estavam todos prontos, os meninos de sunga, a paraguaia ajeitando um isopor, cada um embalando sanduíches em papel alumínio. Fomos até o lago, sentamos no trapiche. Lembro que a água era de um verde vivo, como a erva da cuia. Puxei a bomba com força. A paraguaia disse que era bom para a ressaca. Depois me reclinei e fechei os olhos. Fiquei ouvindo ela e o Cadão falarem dos filhos. Como o pequeno era preguiçoso, como o grande nadava bem. Quando levantei, vi que ela estava com a cabeça apoiada no ombro dele. Saí cedo no dia seguinte. A paraguaia levou minha bagagem até o carro enquanto eu terminava de beber um café. Através do recorte da parede, olhei para ela ajeitando a bagagem no meu carro e ela olhou para mim dentro da cozinha com a xícara na mão. E sei que pensou na mesma coisa, em como seria se trocássemos de lugar. Mas logo nos despedimos e voltamos para os nossos postos. De alguma forma, era o que tínhamos escolhido para nós. Acelerei até Assunção. Eu não podia perder o voo, tinha uma reunião no final do dia. Mas quando cheguei, não sei o que me deu. Passei direto pelo aeroporto e peguei a estrada. Eu levaria uns 2 dias para chegar a São Paulo. Não vou chegar a tempo, pensei. Tudo bem.